Amigos, estamos aqui mais um dia. Vamos começar nosso devocional. Deixa eu só colocar o microfone para poder ele pegar menos barulho externo, né? Pronto, tive que segurar ali. E hoje começamos um pouco mais cedo do que de costume, né? Vamos começar da mesma forma que sempre começamos, entoando um cântico de chamamento, e em seguida vamos fazer nossa oração por nossos irmãos que têm contribuído, têm ajudado, né? E logo depois a gente vai fazer o estudo, ok? Hoje a gente vai cantar um hino que é bem legal, bem legal mesmo. Como vocês sabem, eu gosto de valorizar bastante o HCC e os salmos, né? A salmodia, para mim, ela é bem complicada porque eu ainda não me acostumei. E eu estou com pouco tempo de conseguir escutar, né? Apesar de achar os salmos muito interessantes e a ideia muito interessante, eu não sou contrário que a gente tenha cânticos espirituais, nem hinos espirituais. Porque os hinos contam a história da doutrina também, né? Atualmente eu tenho sido não tão crítico, mas tenho um pé atrás com relação a algumas músicas do estilo worship que ficam repetindo, músicas que são vazias, que não falam de Deus, de Cristo, do sofrimento vicário, ou, sabe, das maravilhas de Deus. Atualmente a gente tem algumas músicas que acabam sendo mais antropocêntricas, colocando o homem no centro, e abrindo mão de um momento que é voltado para que adoremos a Deus e comecemos a centrar a nossa mente nele, né? Por isso que hoje a gente vai estar iniciando com esse hino, né? A Deus demos glória por quanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, o seu sangue pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó, crer nos convida a tal prova de amor, os merecimentos do Filho de Deus, e quem pois confia em Cristo Salvador vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Eu acho muito bonito esse refrão. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Entende como
passa uma ideia, pode não ser tão badaladinho, tão, sabe, moderno, mas passa a ideia, traz à tona exatamente aquilo que é a essência do Evangelho, sabe? Exultai e vinde todos louvar a Jesus que te salvou, a Jesus que redimiu você. E a Deus demos glória por quanto nos céus, porque Ele enviou seu Filho, né? Seu Filho bendito, Ele por nós todos deu. É algo que precisamos raciocinar e realmente pensar, né? Levar mais a sério algumas questões. Vamos agora ao nosso momentinho de oração. Agradecer a Deus, porque Deus tem estado conosco, Deus tem nos abençoado, tem nos dado um teto, tem nos auxiliado em nossas lutas, em nossos problemas, e queremos sempre estar perto de Cristo, né? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradeço a Ti, ó Pai, pelo dia de hoje, agradeço a Ti porque temos um teto, porque podemos estar perante o Senhor. Senhor, te agradeço porque mesmo acima de todo o universo e sendo o Criador de todas as coisas, Tu ainda nos ouve. Sabemos que Tu és excelso e que Teu poder é soberano em nossas vidas. Tu criaste os céus, a terra e o mar apenas com as Tuas palavras. Decidiste na eternidade que em momento oportuno, apesar de nossos erros, o Senhor teria compaixão de nós. Te agradeço por Cristo, te agradeço por um dia termos conhecido, um dia terem enviado os missionários aqui para o nosso país e termos um país onde podemos falar de Ti ainda, Deus. Que tenhamos compreensão que devemos lutar a favor do Evangelho verdadeiro. Senhor, eu venho te pedir agora de interceder a Ti, né? Temos a compreensão de que a intercessão é feita pelos irmãos. E, primeiramente, eu te peço perdão pelas minhas falhas, te peço, ó Pai, que me esquadrinhe, que observe-me e que eu possa, Pai, estar sensível à Tua repreensão, Deus. Ajuda-me, Pai, e que eu possa viver em Ti. Agora, Pai, venho interceder pelos irmãos, ó Pai, que vêm aqui, ó Pai, que sempre estão conosco, ó Pai. Senhor, esteja com a Dona Eli, ó Pai, esteja com a saúde dela, esteja habitando, ó Pai, naquela casa, esteja dando saúde, força, e que ela possa continuar sendo essa pessoa, Pai, a qual a Tamires anela grande felicidade, ó Pai, tem grande amizade. Que o Senhor abençoe, Pai, grandemente, e o Senhor se faça presente em seu coração. Que o Senhor abençoe também cada um dos seus filhos, ó Pai, o Mauro, a Marley, a Marceli, a Márcia e o Marcos, Deus. Senhor Deus, também te peço, Pai, pela Vilma, também nossa vizinha, que tem sempre curtido aqui, que o Senhor possa habitar em seu coração, que o Senhor possa se achegar a ela, Pai, da Tua forma, em maneira oportuna, Pai. Que o Senhor sempre esteja pronto a abençoá-la, pronto a falar a ela, e que o seu coração, ó Pai, o seu coração, o coração dela, na verdade, esteja sensível às Tuas palavras, Deus. Também te peço pela Luzimar, pelo Ricardo, pelo Fábio, pelo Tiago Felício, que são pessoas que não conheço, ó Pai, mas têm sempre estado aqui conosco, ó Pai. Igualmente, alguns irmãos, ó Pai, os quais eu não consigo lembrar o nome agora, têm estado conosco, ó Pai, que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor supra as suas necessidades, que o Senhor se faça presente nas vidas. Também te peço pela vida do Fábio, Pai, que trabalha, Pai, até hoje lá na academia, que o Senhor possa estar com ele, ó Pai, ele é Teu servo, ele busca Te conhecer cada dia mais, ó Pai. Que o Senhor se apresente a ele, ó Pai, e que o Senhor possa estar demonstrando a ele o Teu amor e a Tua vontade, ó Pai, em cada uma das Tuas atitudes, ó Pai, pois sabemos que até a natureza clama a Ti, ó Pai. Então, o que somos nós quando somos confrontados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito? Também te peço, ó Pai, pelo Rui Marinho, a Marisol, que o Senhor possa estar com eles, mesmo geograficamente um pouco mais longe, ó Pai, do que estávamos acostumados, ó Pai, mas que o Senhor os abençoe grandemente, ó Pai. São pessoas boas, ó Pai, pessoas com as quais a gente teve muito contato, são pessoas amáveis que estiveram conosco, ó Deus.
Que o Senhor os abençoe, abençoe sua família, dê a eles muita saúde, ó Pai, que nunca falte alimento, ó Pai, em seus lares, ó Pai, e suprimento em sua despensa. Também te peço, ó Pai, pelo dia e pela Paula, esse casal, ó Pai, que volta e meia vem aqui e nos prestigia, curte, está conosco. Que o Senhor esteja com o trabalho deles, ó Pai, que é um trabalho também por conta, como o meu, como o do Fábio. Que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, traga clientes, ó Pai, dê ideias revolucionárias, porque vivemos num ramo que é muito complicado com relação a ideias. Tudo é muito on demand, tudo é muito assim emergencial, sem nenhuma urgência de verdade, mas tudo é muito rápido. A gente vive num mundo com a demanda tão alta, sabe, que por vezes a gente não consegue acompanhar. Então que o Senhor nos auxilie, Pai, num todo a tirarmos nossas flechas no alvo exato, não ficarmos gastando tempo nem recursos. Senhor, também te peço pelo Mateus, ó Pai, que o Senhor possa estar com ele, possa estar abençoando, abrindo portas, ó Pai, possa estar construindo, Pai, um futuro bom a ele, ó Pai, que ele possa estar se colocando em sua presença e que o Senhor possa estar com ele a cada minuto, ó Pai, que também ele esteja sensível a entender aquilo que o Senhor fala. Também te peço pela minha tia Fátima, Pai, que o Senhor possa estar com ela, com o tio Noel, os abençoando grandemente, ó Pai, os dando saúde, os mantendo e estando naquela casa, Deus, esteja com os corações deles, ó Pai, fala aos corações deles, ensina, ó Pai, a tua doutrina, o teu amor e a tua vontade, porque só assim podemos viver de forma alegre e completa, Deus. Também, ó Pai, te peço pela Babi, que é a Bárbara, irmã da Tamires, ela também tem curtido, tem sempre reforçado. O Eliandro, ó Pai, que é seu marido, que sempre tem nos ajudado lá na Raposo, e a Carol, ó Pai, nossa sobrinha, que o Senhor possa estar com ela, no crescimento dela, Pai, nessa última fase da adolescência, né, Deus? Que agora ela está embarcando na idade juvenil, que a gente chama jovem, né, mas na verdade é um mundo adulto, que a gente entende que 90% daquilo que achávamos da vida, na verdade éramos protegidos por nossos pais. Senhor Deus, eu também venho te pedir agora, Pai, pela vida do pastor Nivaldo, sua irmã Silvana, sua esposa Joana, por tudo que eles têm passado, Pai, que o Senhor possa estar os cuidando, os dando todo o amparo, todo o auxílio, que nunca falte, ó Pai, na dispensa deles, ó Pai, que o Senhor os abençoe de forma grandiosa, Deus. Essa nova fase que eles têm se colocado à mercê de cuidar de seus pais, de seu pai, que o Senhor possa dar mais saúde, ó Pai, a seu pai, o Senhor Nivaldo, que o Senhor possa estar cuidando dele, possa estar acampando com os teus anjos, ó Pai, e ministrando, Pai, teu bálsamo. Senhor Deus, também lembro da irmã Joana, que ela tem passado por um pequeno problema de saúde, ó Pai. Cremos que não é nenhuma enfermidade, mas é um problema de saúde que tem trazido um certo inconveniente, ó Pai, e que o Senhor possa abençoar a inteligência dos médicos e também possa a curar, ó Pai. Que isso não venha a ser nada grave, Pai, que esse problema seja apenas um problema de vesícula que pode ser resolvido sem contar com recursos do hospital público, Deus. Sabemos, ó Pai, que Tu dá inteligência aos homens, que Tu ministrou, ó Pai, a nós a faculdade de sabedoria. Mas também, ó Pai, infelizmente, nós temos o resultado de nossas falhas, ó Pai. O resultado de nossas falhas e o resultado daquilo que o povo de Israel acabou pedindo. Primeiro pediu um rei e nós transformamos isso em presidente, achando que era melhor. Mas, da mesma forma, ainda é falho, ó Pai, bem falho. Quando precisamos contar com qualquer serviço público, esses serviços públicos eles geralmente são falhos e faltam, não atendem a demanda de forma correta por vezes. Então, Pai, sabemos que quando ficamos, ó Pai, à mercê do sistema público de saúde e de segurança, estamos, na verdade, clamando a Ti para que sejamos socorridos, porque nossas escolhas, as escolhas de nossos pais, as escolhas de nossos avós, ó Pai, acabaram criando esse serviço que não tem qualidade, mas que tenta remediar em alguma coisa, Deus.
Que o Senhor possa tocar os corações, amém, daqueles médicos que são bons e trabalham com afinco, e os recompensar segundo o teu querer e a tua misericórdia, Deus. E possa tocar no coração daqueles, ó Pai, que infelizmente trabalham apenas por motivos escusos. A melhor forma de colocarmos. Que o Senhor possa estar tocando esse coração, ó Pai, convertendo, ó Pai, e respondendo segundo o teu querer. Deus, também venho te pedir pela Igreja Verbo, que o Senhor possa estar com ela, que o Senhor possa estar com todas as ideias que devemos ter, ó Pai, todos os deveres que temos para com ela. Senhor, a igreja ela tem passado por um momento de dificuldade, mas a seara aqui, Pai, em nossa rua é muito grande. Senhor, que possamos fazer diferença nessa rua, na rua de cima, na rua de baixo, nesse local. Queremos começar fazendo diferença, Pai, nesse local, para que possamos no futuro fazer diferença no nosso bairro, em nossa cidade, nosso município, em nosso estado, porque primeiramente devemos alimentar os de casa, Deus, para que não venha faltar na nossa casa, para depois podermos abençoar. Senhor, também venho te pedir por nossos vizinhos, ó Pai, que sejamos aqui, ó Pai, um farol, que possamos refletir a tua bondade e o teu querer. Senhor Deus, eu venho te pedir também pela saúde da dona Angelita, do meu pai, da minha mãe, que o Senhor possa estar com eles na cidade, que o Senhor possa estar os abençoando, que nunca falte nada, que o Senhor possa estar dando sabedoria, que o Senhor possa estar os amparando, ó Pai. Abençoa-os, ó Pai. Agora também peço para minha esposa, Deus, que o Senhor possa estar a limpando, ó Pai, no final desse períodozinho que ela tem passado, e que a gente não precise fazer nenhuma intervenção cirúrgica, Deus. Posso estar nos auxiliando, posso estar com ela e cuidando dela, Pai. Agradeço, ó Pai, por ela em minha vida, Pai, e agradeço porque o Senhor nos juntou. O Senhor nos colocou para viver. Senhor, te peço perdão pelas minhas falhas e te peço agora que aquilo que eu venho a falar, Deus, não seja da minha boca, Pai, mas que seja do teu coração, que seja segundo a tua vontade e teu querer. Abençoa-nos e assim é que eu te peço e oro em nome de Cristo. Amém. Então é isso. Vamos começar. Deixa eu só guardar aqui esse caderninho, porque senão fica muita coisa aqui. E hoje acho que eu vou ler a Bíblia de Jerusalém, porque eu tenho usado muita outra Bíblia para fazer estudo, né? Não é para fazer comercial, mas estamos aqui. Ó, vamos fazer esse devocional aqui. O talão de cheques do Banco da Fé. Beleza? De Charles H. Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Se não me engano, hoje vamos para o dia 32 já. Olha que coisa. E nesse dia que Deus separou para a gente, vamos ver o que a sua palavra nos traz. Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Hoje eu vou usar essa versão aqui, que é a versão de Bíblia conhecida como Bíblia de Jerusalém. Ela é homônima à Bíblia Católica, né? Então, ela pode ter alguma diferença, não no conteúdo, irmão, jamais no conteúdo, porque essas são Bíblias cristãs aprovadas, entende? Todas as Bíblias que são cristãs aprovadas, elas não são diferentes do cânon. O cânone, já abri aqui Malaquias 4:2. Deixa eu ver se é 2:4. 4:2. E eu acabei de descobrir que a Bíblia Católica também, eu acho que ela faz um negócio aqui. Mas é o mesmo cânon. É o mesmo cânon, o mesmo texto. Ela tem uma diferenciação só em trocar alguns salmos, né? E ter alguns livros a mais que não são considerados pelo cânon protestante. Evangélico é um termo que foi surgindo com relação ao tempo, né? Na verdade, o termo correto é protestante. Por quê? Porque vem da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante é o que temos falado, na verdade, em nossa série de vídeos, né? A gente tem feito uma série de vídeos e vai lançar em breve,
E essa série de vídeos, na verdade, ela retrata sobre a história dos batistas, de onde veio os batistas e da sua origem até os dias de hoje. Eu tive que abrir aqui porque eu só vi ali até Malaquias 3. Então, o que acontece na Bíblia Católica, né? Ou na Bíblia de Jerusalém? O texto exatamente de Malaquias 4:2, ele é incluído em Malaquias 3. Em Malaquias 3. Então você fica meio perdido em alguns casos mesmo. Isso é comum. Malaquias 4:2. Vamos lá. Vamos ler então nessa versão aqui, que é a Almeida revisada e ampliada. 4:2. Mas para vós outros que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Novamente, 4:2. Mas para vós outros que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Está falando do nome de Deus, né? Temeis o nome. Eles chamavam, né, o nome. Ao invés de falar o nome de Deus, eles usavam o termo o nome. Se não me engano é chamar, um negócio desse. Mas peço a Deus para que Deus ilumine nosso entendimento e que nossos ouvidos não sejam loucos e nosso coração não seja de pedra. Que possamos receber essa palavra, entendê-la e possamos falar daquilo que Deus tem preparado para nós hoje. Em nome de Cristo, amém. Eu sempre gosto de fazer uma pequena oração, por mais que tenha feito uma grande oração antes, quando a gente fala a palavra em reverência à palavra de Deus, em reverência a tudo aquilo que Ele quer trazer para nós. Dia 32, a promessa se baseia em: mas para vós, outros que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Cumprida uma vez no primeiro advento de nosso glorioso Senhor, e ainda aguardando a realização mais completa em seu segundo advento, essa palavra graciosa também é para uso diário. O leitor se encontra no escuro? A noite se aprofunda em uma escuridão cada vez mais densa? Mesmo assim, não nos desesperemos. O sol ainda nascerá. E quando a noite está mais escura, é que o amanhecer se encontra mais próximo. O sol que se levanta não é o tipo comum, é o sol. O sol da justiça. E cada raio seu é de santidade. Aquele que vem para nos encorajar vem no caminho tanto da justiça quanto da misericórdia. E não viola nenhuma lei, nem mesmo para nos salvar. Jesus mostra tanto a santidade de Deus quanto seu amor. Nossa salvação, quando vier, será segura por causa de sua justiça. Nosso único ponto de indagação deve ser: nós tememos o nome do Senhor? Reverenciamos o Deus vivo e andamos em seus caminhos? Se podemos responder afirmativamente, então para nós a noite será breve, e quando amanhã chegar, todas as doenças, tristezas de nossa alma terminarão para sempre. Luz, calor, energia e clareza de visão virão, seguindo-se de cura de todas as doenças e angústias. Jesus se levantou sobre nós. Vamos nos sentar ao sol. Ele escondeu o seu rosto, por acaso? Esperemos, pois, a sua ressurreição. Ele brilhará adiante, o que é tão certo quanto o sol. É bem poético ele nessa devocional. E a devocional, na verdade, lógico, Malaquias está falando do sol da justiça, né? Quando ele fala: vós pulareis como bezerros e saltareis, ele está falando do povo eleito, o povo que foi escolhido por Deus desde o início da fundação do mundo, né? Como já conversamos várias vezes, sabemos que o povo eleito, na verdade, são aqueles que foram salvos em Cristo pelo seu ministério, que foi o ministério da cruz, e não poderão ser perdidos. Esses saltarão como bezerros. E aí, Spurgeon, ele faz uma alusão muito interessante e uma pergunta também muito interessante.
nós podemos nos assentar sobre o sol recebendo os raios solares, mas esses raios solares, eles são de justiça. Então, se não nos encontramos prontos a sermos arguídos pela justiça de Deus, jamais podemos nos sentar ao sol. Quando, se não me engano, João fala que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, ele não nos estimula a pecar. Mas quer dizer que se pecarmos, esse sol, esses raios solares da justiça não nos causarão dano. E sim são perdoados em Cristo, através da cruz. Dessa forma, será que temos vivido conforme realmente Cristo nos salvou, ou será que temos vivido para nós mesmos? Veja bem, ontem eu estava escrevendo, para poder gravar os vídeos da nossa pregação expositiva acerca de Gênesis, escutando e escrevendo, escutando, escrevendo. E uma das coisas que eu me deparei é o seguinte: o homem, ele tem o pecado primeiramente em sua mente. O primeiro pecado, ele nasce na mente. O pecado original, ele se dá quando Eva olha para a maçã e pensa assim: poxa, acho que essa fruta não vai ter problema de comer. O desejo no coração cria um anseio por algo. E o desejo, muitas vezes, ele é negativo porque o anseio dos nossos corações é voltado para o nosso próprio umbigo, A Bíblia às vezes fala entranhas, mas é porque o desejo do nosso coração é voltado para aquilo que nos parece bom. Só que a Bíblia também fala que existem caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. Então, eu fiquei analisando essa correlação do que a gente poderia ter como anseios do coração. Porque o desejo em todo, ele não é mau. O desejo, ele é envolvido em vários aspectos. O desejo, ele é algo que é pertencente ao ser humano. Mas será que os nossos desejos, os nossos anseios, estão firmados em Cristo ou eles estão firmados nas coisas desse mundo? Veja bem, Cristo fala que todo aquele que vive em pecado, ele é escravo do pecado. E se você é escravo de algo, você não tem liberdade. Você só vai ser condicionado a esse vício. Um grande exemplo que você pode ter são pessoas que, infelizmente, têm algum vício. Exemplo, um vício de nicotina, um vício de bebida. Essa pessoa acaba se tornando escrava desse vício. O vício, na verdade, nada mais é do que um pecado visível. Mas, veja bem, você pode ter um vício em pecados invisíveis. Um outro vício que muitas pessoas não têm essa noção é a pornografia. Ela pode te prender de uma forma que você sempre vai estar buscando isso. Você não consegue se libertar, porque na verdade não é que você não queira ser livre, mas isso ainda tem uma influência tão grande na sua vida que você não consegue se soltar. Não é que você seja filho desse pecado, mas Davi fala isso em Salmos. Ontem eu estava lendo, porque a igreja ela propôs que a gente lesse um salmo por dia, mais ou menos. Tem dias que são mais, tem dias que são menos, porque tipo, Salmo 119 é bem grande. Mas eu estava lendo ontem e eu estava tendo essa noção do salmo que eu estava lendo. Vou compartilhar isso com vocês porque eu acho interessante. Eu acho que a devocional ela serve para que a gente consiga compartilhar tudo aquilo que vivemos de Cristo em um dia. Um dia será tão maravilhoso que poderemos ter outras pessoas, poderemos participar juntos, poderemos conversar. Isso é um pensamento futuro que eu tenho, acerca de nossas devocionais, acerca de nossos vídeos. Mas vamos lá. Perceba, Salmo 19. Vou ler do 11 até o final, que é o 14. Davi escreve, é o Salmo de Davi ao músico-chefe. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Isso são a palavra de Deus, que é mais desejada do que o mel. Ele vem falando sobre isso, tá? Quem pode entender os seus próprios erros? Purifica-me, tu, das minhas falhas secretas. Guarda o teu servo também dos pecados presunçosos, e que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto, e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor.
Eu fiquei analisando e correlacionando isso ao fato, né? Agora, no caso, como eu sempre falo para vocês, eu faço de bate-pronto, a gente lê a devocional e eu falo aquilo que vem no meu coração, né? Lógico, tenho estudado, tenho buscado, tenho dentro dos meus limites também. Se Deus quiser, tudo correndo certo, eu vou poder conseguir fazer de repente um seminário, de repente uns estudos avançados. Tem alguns irmãos que têm me abençoado já com os estudos, com alguns estudos, né? Tipo o irmão Edu, o pastor Edu. Se você puder também dar uma olhada na IBTEC, ele tem uma série de cursos que são voltados para a teologia presbiteriana e para você compreender o início ali da igreja, né? Na verdade, a parte pós-escolasticismo, né? Pós-São Agostinho, Tomás de Aquino, e aí essa estrutura te faz entender muito da visão que temos hoje de igreja. E hoje, agora, eu correlacionando esse texto em que a gente sabe que para nós nascerá o sol da justiça, e será que estamos preparados para o sol da justiça? E correlacionando isso a estar preparado, a não ter pecado, a tentar não viver em pecado, porque todo aquele que vive em pecado é escravo, eu me confronto exatamente com essa palavra. Quem é que pode entender seu erro? Porque não existe nenhum santo, não existe nenhum bom, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Paulo fala isso em Romanos 3. Então, só Deus pode nos ajudar a esquadrinhar nosso coração. Porque às vezes o nosso entendimento está tão, pequeno ali, trilhadinho, e a gente está igual um cavalo, tapado, a gente não consegue ver, né? Mas esses pecados, esses erros, as falhas secretas, é um pecado que está escondido, sabe? E não é que o pecado escondido vai te fazer perder a sua casa. Às vezes pode fazer, às vezes pode te fazer adoecer, sim. A questão não é essa, a questão não é uma acusação, porque, infelizmente, todos nós somos seres humanos e passamos pelas falhas secretas e pelo pecado escondido e pelo pecado presunçoso. O pecado presunçoso é aquele que você acredita que você pode vencer a qualquer momento, mas, na verdade, ele tem te prendido há muito tempo. E isso, correlacionando ao que havíamos falado, e por que eu tenho falado, né? Porque será que estaremos sendo achados como fiéis? A pergunta-chave que Charles Spurgeon faz aqui nessa devocional isso é uma promessa. Um dia seremos iluminados pelo sol da justiça. Um dia, o segundo advento, que é a segunda vinda de Cristo, ela realmente se concretizará. Mas será que você vai estar preparado para ser banhado com esses raios solares que podem exterminar o erro, purificá-lo? Ou será que você estará vivendo em uma forma tola, em uma forma boba, ainda sendo escravo? Será que nós não queremos ser escravos de Cristo, ao invés de sermos escravos do pecado e desse mundo? Será que aquele que é escravo de Cristo não é escravo em amor? Se nos fazemos escravos de Cristo, porque nos libertamos do pecado. Ser escravo do pecado, para o mundo, é como se fôssemos livres. A liberdade do mundo é fazer aquilo que você quer. Mas, na verdade, a liberdade é exatamente ponderar sobre aquilo que você quer fazer. Quando Paulo fala também, de forma ímpar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele está falando exatamente sobre isso. É você saber que o erro já está na sua porta, mas você decide não errar. Por isso que você pode, mas na verdade você decide. Você pode todas as coisas, porque Deus te fortalecerá, não o pecado. Vê se você compreende. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é que você pode vencer o pecado. E tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, quer dizer o seguinte: não convém que vivamos na lâmina do limite do pecado, na beira do abismo, no desejo, no anseio do coração. O anseio do coração é o grande problema. Quando a gente vive nesse limite do anseio do coração, por vezes a gente não pode ser encontrado fiel. Por isso que podemos resistir, porque podemos todas as coisas. Porque Deus nos fortalecerá.
E por isso que tudo me é lícito. Viver nesse limite me é lícito, mas não te convém, cara. Viver nesse limite da beira do abismo é algo que pode ser proveitoso para você? Não. Te é lícito? Talvez. Legalmente você pode. Legalmente você não está no erro quando você está no desejo. O campo do desejo, dos anseios do coração, ainda não maquinaram o pecado. Mas Jesus fala que quando você vê uma mulher e pensa maldade com ela, você já pecou. Então, quando você está no limite desse penhasco, onde lá embaixo está se precipitando o pecado, o desejo se transformar em uma maquinação, um pensamento, é um passo do abismo. E você vai cair. Então, que a gente venha entender que precisamos viver em Cristo. Devemos firmar nossos anseios e desejos no reino de Deus, em sua vontade, meditar nela dia e noite, como o Salmo 1 fala. Devemos nos privar de querermos uma liberdade mundana, para termos a real liberdade que vem exatamente do poder de escolha, de não errar. Porque Cristo, quando fala em nosso coração, através do seu Santo Espírito, incomodando-nos, nos dá a liberdade, a real luz, que podemos vencer o pecado e podemos, dessa forma, em Cristo, resistir ao diabo. Porque ele não vai fugir da gente pela gente, mas só apenas em Deus podemos resistir ao diabo. Devemos nos aproximar de Deus, para que o diabo seja afugentado. Por isso que, repetindo o versículo 4:2, mas para vós outros que temeis o nome, ou seja, para aqueles que guardam, que perseveram em santificação, para eles o sol da justiça, ele é lindo, ele é um nascer maravilhoso, porque ele traz o alívio de toda doença, de todas as cargas, de todo o peso. Mas para aqueles que, infelizmente, não temem o nome, não têm essa sabedoria, não têm o temor ao nome de Deus, para esses, esse sol da justiça é condenação. Por isso a perseverança dos santos se torna tão importante e se torna um clamor contínuo para nós. Por isso a perseverança dos santos é algo que temos comentado aqui. A graça irresistível, ela te traz a Cristo, mas a perseverança dos santos é onde você tem a sua parte, você tem a sua parcela. Sabemos que somos totalmente depravados como seres humanos. Acreditar que o ser humano é bom de natureza é um conto de fadas, é uma fábula. Uma criança, ela é má já em seu princípio. Você pode ver, você larga duas crianças com um brinquedo e as crianças vão brigar entre si. Mesmo que você dê um brinquedo para cada uma. O ser humano ele já tem a ânsia de realizar o mal intrinsecamente ligada a si. Acreditar que o ser humano é bom é ser contra Deus, porque não há um bom, não há um justo, não há nenhum sequer. O pelagianismo, quando ele entra na igreja, ele entra para estraçalhar a teologia. É uma teologia como a teologia da serpente. A teologia da serpente ela se baseia em conhecimento, mas em meias verdades também. Ela se presta a vender a ideia de que Deus poderia ter escondido de Eva que eles seriam como Deus, como se fossem deuses, como se essa palavra fosse ímpar, esse fruto trouxesse superpoderes e um conhecimento superior a Eva. E Eva, que havia sido doutrinada por Adão e tenha sido o primeiro ser criado ali, o último ser que apareceu na estrutura, talvez não teve maturidade para resisti-la. E quando Eva é enganada, Eva sabe que ela está pecando contra Deus. Ela sabe que, nesse momento, ela abre mão das palavras e da doutrina divina para uma doutrina da serpente, para a teologia celestialmente diabólica. E que não sejamos enredados por teologias que são contrárias à palavra, que estejamos prontos, porque queremos que para nós, que tememos o nome de Cristo, nasça o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas,
Porque dessa forma a gente vai sair, vai saltar como bezerros soltos. A gente vai estar feliz, a gente vai vibrar, a gente vai se alegrar. Será um momento assim de comunhão e a alegria ímpar em nossas vidas. E aqueles que estão descansando, eles também aparecerão nos últimos dias. No último dia, no soar da última trombeta. Isso é maravilhoso, Maranata. Mas será que estamos preparados? Será que somos aqueles que tememos? A pergunta que temos feito e a pergunta que Charles Spurgeon faz é bem clara. Nosso único ponto de indagação deve ser: nós tememos o nome do Senhor? Reverenciamos o Deus vivo e andamos em seus caminhos? Então que a gente possa, meus irmãos, responder essa afirmativa, isso em afirmativa. Que nossa resposta seja positiva. Porque não queremos mais viver em pecado, não estamos mais sob o jugo do pecado, porque o Filho nos libertou e hoje verdadeiramente somos livres. Que Deus venha com sua palavra nos transformar cada dia mais e nos abençoar segundo o seu querer. Vamos orar e vou realizar uma bênção apostólica, porque eu descobri que não está errado. Qualquer irmão pode realizar uma bênção apostólica. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui e podemos falar da Tua palavra, Pai. Senhor, queremos ser encontrados, queremos e desejamos, ó Pai. O nosso anseio está em Ti. O nosso desejo está para contigo. Não nos permita que nosso desejo, nossa vontade, nosso anseio seja diferente disso. Esquadrinha nosso caminho, vê o nosso caminho, vê nosso coração. Fala-nos, ó Pai, corrige-nos, chama-nos, ó Pai, para que venhamos a estar em Ti, que venhamos a ter nosso caminho centrado em Ti, nossos anseios estejam no Teu reino, na Tua vontade. A nossa missão aqui na terra não é ser feliz. A nossa missão aqui na terra é cumprir o Seu querer, conhecê-lo mais e mais e honrar o Seu nome. A felicidade só pode vir disso, Deus. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, ó Pai, para que venhamos a entender isso de forma plena. Senhor Deus, venho te pedir por aqueles irmãos, ó Pai, que possam ver essa live, possam escutar a gente e estão passando por um momento de dificuldade, ó Pai. Que o Senhor possa estar com eles, ó Pai. Que, assim como os salmos de Davi, os cânticos, ó Pai, de Davi, que eles possam falar que não confiam nem em carros, nem em cavaleiros, porque a confiança total vem de Ti, o Senhor que fez os céus e a terra. A bandeira e nosso refúgio és Tu, ó Deus. Que possamos compreender dessa forma, porque, por vezes, nos sentimos sozinhos, como falamos ontem. Senhor, aqueles, ó Pai, que procuram mais um trabalho, que sejam abençoados, Deus. Senhor, eu venho te pedir que estejamos prontos a viver segundo o Teu querer e Tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai. Que o Senhor abra portas, Deus, que nunca falte, ó Pai, alimento na despensa, que nunca falte, ó Pai, um trabalho, algo para ser feito. Também te peço, ó Pai, para aqueles que trabalham também como eu e Tamires, ó Pai, por conta, que o Senhor traga clientes, o Senhor traga, Pai, projetos, oportunidades, ó Pai, que o Senhor possa trazer e possamos aproveitar da melhor forma, porque às vezes aparecem oportunidades que não são oportunidades boas, porque são oportunidades de morte até. Então que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, grandemente, ó Pai, que possamos, Pai, ser tanto cristãos no domingo, falando de Ti, como em nosso trabalho, ó Pai, na oficina, Pai, mecânica, como no púlpito, Deus, varrendo uma rua, Pai, como no púlpito. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiramente cristãos, a entendermos que nosso trabalho aqui na terra é feito para glorificar a Ti em todo momento. Deus, também venho te pedir que o Senhor nos abençoe, ó Pai, com relação ao estudo da Tua palavra e à Tua vontade. E agora, Pai, que a graça de Cristo, Pai, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, ó Pai, e sobre todos aqueles irmãos, ó Pai, os quais Tu selaste e escolheste desde a fundação do mundo, ó Pai, que estão espalhados em toda a terra. Amém e amém. E é isso aí, meus amigos. Agradeço a vocês novamente e
Se vocês não entrarem no Spotify, acessa lá, Pedro Suliano. Eu mandei o Leonardo fazer uma gravura, ficou bem legal. E lá a gente tem a nossa devocional diária, além de ter os nossos estudos também, em forma de podcast. E a gente no futuro também deve fazer um podcast. Quando eu ainda não sei, porque ainda tem muita coisa para ser feita. Mas a gente deve fazer sim, tá bom? E se você nos encontrou em outras plataformas, se achega ao Instagram e curte lá, segue a gente, @Pedro Suliano. Nós estamos tentando fazer uma devocional todo dia e não se importa não, porque não é para ser famosinho, é para que a gente fale de Jesus e a gente não seja como a brasa que sai do braseiro, mas sim a gente consiga viver em comunhão em Cristo. Não importa se a minha ideia ou a minha estrutura eclesiástica é diferente da sua. A minha doutrina tem que ser a sã doutrina e a sua também. Não importa se a gente acredita em alguns poucos pontos fora, mas sim, o que importa é que vivamos em comunhão, porque no céu não haverá denominação e no céu não haverá pensamentos contrários, ok? E é isso. Se você me conheceu aqui, publica no seu Reels, publica nos seus Stories, que mais pessoas possam vir, tá bom? Obrigado a todos e fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.